Alô. Alô? Bom, boa noite a todos. Aqueles que estão pela primeira vez no IED, sejam bem-vindos. Sempre portas abertas para quem quer conhecer um pouco do nosso trabalho. E dentro do alinhamento da escola, a gente tem sempre tentado trazer novos conteúdos, buscar inovação dentro desses conteúdos e hoje a gente tem mais uma oportunidade interessante, né? Então, para quem não me conhece, eu tenho alunos aqui, mas para quem está chegando, eu sou o Alexandre Salles, sou coordenador aqui do IED de graduação, pós-graduação em design interiores, também mobiliário, dou aula na moda, sou arquiteto, e aí vai. Mas eu acho que essa introdução é justamente para dizer que a ideia da escola é sempre ter profissionais e alunos, né, sempre com grandes potencialidades, né? Então, a gente nunca é de uma só disciplina, né? A ideia é formar e trabalhar sempre com pessoas, né, que tenham diferentes competências, né, como é o caso dos nossos alunos. Então, hoje, especialmente, dentro de um formato que o IED tem investido há pelo menos um ano, a gente tem o IED Talks. Então, justamente, é um convite que a gente faz para um profissional de mercado que tem uma relevância sobre a temática, no nosso caso, de interiores, e que sempre vem trazer novas informações, novas visões, né, para contribuir para o crescimento de todos que visam um reposicionamento ou um novo posicionamento no mercado. Então, hoje, especialmente, eu tenho a honra de trazer a Juliana Pado, né, arquiteta, cofundadora da Carbondale. Ela vai fazer uma apresentação e o intuito é que vocês aproveitem. Tá? Isso é uma conversa, o formato é uma conversa, por isso que é um talk, não é só uma palestra, então a participação de vocês é importante e efetiva. Então, aproveite que a gente tem um profissional aí de tão grande know-how, ela vai explicar todo o legado que ela tem construído e de uma maneira exímia, e eu acho que o intuito é que vocês aproveitem, tá? Porque isso foi customizado para vocês. Tá? Então, Ju. Obrigada, Lê, pelo convite. Boa noite. Obrigada pela presença. Desculpa a demora, a gente demorou um pouquinho para começar, tá chuva, esperar para todo mundo chegar. Como a Lê falou, então, meu nome é Juliana Sintra do Prado, eu sou arquiteta. E o que a gente pensou hoje é um formato que vocês façam muitas perguntas. É muito mais um talk mesmo do que uma palestra. Eu vou fazer uma breve apresentação da Carbondale e a ideia depois é a gente ter um bate-papo, uma troca de experiência aqui, onde eu queria ouvir vocês também. Então, Carbondale é um escritório originalmente francês, com 2 sedes, Paris e São Paulo, especializado em arquitetura de luxo. E o que é o luxo, né? É uma palavra que eu até evito um pouco no Brasil, porque às vezes as pessoas entendem de forma errada. Não quer dizer que a gente só trabalha com materiais mais caros, ou para nós o luxo é o projeto customizado. Então, entra um cliente novo na Carbondale, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma pesquisa muito profunda sobre quem é esse cliente, onde está o projeto dele, quem vai estar no projeto. Então, a gente faz muita coisa comercial, mas nosso foco não é só retail, podemos fazer qualquer tipo de projeto, de residência a urbanismo, mas sempre para clientes que buscam o que a gente entende que é esse projeto de luxo altamente customizado. E é um projeto que ele vai refletir o cliente e não nosso gosto pessoal. Então, se alguém entra num projeto e fala, nossa, isso é Carbondale, a gente não alcançou o resultado que a gente queria. Porque o projeto tem que representar sempre o cliente. Para chegar nessa DNA, nessa identidade do cliente, a gente demora de 2 a 3 meses fazendo uma pesquisa com a equipe interna do escritório, equipe de arquitetos,
conversando com o cliente, entrevistando as pessoas que ele vai nos indicar, visitando lojas, visitando, por exemplo, outras marcas do mercado. E tudo no projeto vai ter um porquê de estar lá. Não é nada baseado em tendências, é sempre no nosso entendimento dessa pesquisa que passa pelo filtro arquitetônico da Carbondale. A Louis Vuitton é um grande cliente do escritório, nós fizemos vários projetos para eles. O sócio fundador da Carbondale, o Eric Carlson, que está em Paris, começou o departamento de arquitetura do Louis Vuitton, dirigiu esse departamento por 7 anos e saiu para montar a Carbondale, porque ele queria trabalhar com outras tipologias que não só retail. Nós fizemos a Louis Vuitton da Champs-Élysées, em Paris, que se tornou um destino. As pessoas visitam a Torre Eiffel, mas também visitam a Louis Vuitton. A última vez que eu vi, era o 7º destino mais visitado em Paris. Essa é a força de um projeto super customizado. Lá nós fizemos a parte de fachada, interiores, mobiliário, que são fotos do interior. Outros projetos para a Louis Vuitton, essa é em Tóquio. Sapporo. Aqui foi feito um trabalho, então é uma forma de ter o DNA do cliente, eu não gosto muito de usar a palavra branding, mas é mais que isso, sem ter Louis Vuitton, por exemplo, por todo o espaço. Aqui a gente pegou a estrela, que é como essa flor, né, do logo, tiramos do logo e criamos uma escultura em volta da escada, porque a gente aprendeu que, muitas vezes, um cliente atravessa a cidade para conhecer uma loja, mas dificilmente sobe uma escada para visitar o primeiro andar. Então, se o projeto precisa ter uma escada, a gente faz com que ele seja algo especial, para que o cliente tenha interesse em subir. Então, nossa pesquisa vai além do nosso cliente. Ela é muito aprofundada no que os clientes dos nossos clientes procuram, para que as necessidades deles sejam totalmente, esqueci a palavra em português, atendidas, e eles fiquem mais tempo no lugar, gastem, comprem mais, se for o caso, ou tenham mais prazer em estar num restaurante, em aproveitar o ambiente. Esse é um museu de relógios na Suíça. O conceito dele foi todo baseado na linha do tempo, que tem aqui em volta do relógio. E essas mesas, que funcionam quase como lupas para mostrar os detalhes. Piselli Sud, esse fica aqui em São Paulo, dentro do Shopping Iguatemi Faria Lima. Foi a segunda casa do Piselli. Eles tinham uma primeira casa nos Jardins, no bairro dos Jardins, é um restaurante. Ele estava muito hesitante em abrir uma segunda casa. E recebeu esse convite no meio do shopping. Então, a gente resolveu criar para ele um restaurante no jardim, como se ele estivesse numa área externa, mas com todo o conforto da área interna de um shopping, né? Então, ele é todo rodeado pelo jardim e também por barras de latão, que terão mais aconchego para os clientes que estão lá dentro. Essa é a Plaza do Iguatemi, que a gente chamou de Main Plaza. Foi a renovação que nós fizemos de toda a área central do shopping, inclusive do Skylight e do entorno. Trebicchieri, outro projeto em São Paulo também. É um restaurante de comida italiana. Trebicchieri, em italiano, significa 3 copos. Em português, são 3 sócios. E na fase de pesquisa, a gente descobriu que, para eles, era muito importante que os 3 estivessem presentes no restaurante. Tem alguns restaurantes que o chefe de cozinha é a estrela da casa, né? Outros, não é o chefe, mas tem uma pessoa que faz mais o papel de hostess, que é o social do grupo. Nesse caso, cada um deles tinha um papel bem definido. Um era o chefe de cozinha, um sommelier, e o outro era o mais social. E para eles era importante que os 3 estivessem presentes no restaurante, que o restaurante não fosse só do chefe
ou só do Hostess, né? Nem do Cid, nem do Rodrigo, nem do Marquinhos. E tinha um desafio muito grande, porque eles estão dentro do Iguatemi JK, na frente da Prada e ao lado da Chanel. O shopping exigia que fosse uma fachada mais luxuosa. Mas tinha que ser uma fachada que também funcionasse para o restaurante. Ela não poderia ser nem totalmente fechada, nem totalmente aberta, que o shopping não aceitaria. E aí, inspirados pela beleza dos copos, quando são iluminados, cria, né, essa transparência, todo esse brilho, a gente resolveu fazer uma fachada de copos. Como é um restaurante de alta gastronomia italiana, fazia sentido que esses copos fossem feitos em Veneza, em Murano. Eles foram desenhados pela Carbondale, soprados à boca pelos melhores especialistas do mundo nisso, e inspirados no perfil dos sócios. Então, aqui vocês podem ver o Rodrigo, ele está na frente do copo, que representa o queixo, o lábio, o nariz e a testa. Não? Aqui, ó. E o queixo? E é algo que o cliente entra, ele sabe que só ele tem essa fachada. E a gente acompanha o que é importante, a Carbondale faz o trabalho do início ao fim do processo. Então, não adianta um conceito maravilhoso desse se não for bem executado. Por isso que a Carbondale Brasil existe e eu estou aqui. A maior parte do meu trabalho é focado na qualidade, no controle de qualidade. Isso foi feito em Paris, desenhado em Paris, feito em Murano. A gente acompanhou toda a execução, mas a gente também precisa acompanhar que ele venha para o Brasil pensando onde ele vai ser entregue, por exemplo. Porque se isso fosse entregue no escritório do cliente, provavelmente eles iam ter curiosidade de abrir as caixas, colocar na frente do rosto. E a gente sabia que eles tinham sido limpos um a um, com pessoas usando luva em Veneza. A gente não podia esperar que eles se sujassem. São 950 copos empilhados. Imagina que loucura limpar isso depois aqui. Então, o preciosismo do nosso trabalho vai até em definir, junto com o cliente, qual é o melhor lugar para ser armazenado. Como a gente vai montar? Vai ser colado com que tipo de cola? No final, foi uma cola UV, que ela é acionada pela luz ultravioleta. O problema da cola UV, o grande desafio, é que se algum pouquinho de cola não está entre os dois copos, quando a luz é acionada, vai ficar branco, ao invés de transparente. Não podia. Então, a gente fez testes. Se ia colar com palito de dente, cotonete, com a mão, com um pauzinho. É um trabalho bem precioso, detalhista mesmo, para controlar o resultado final. Dentro do restaurante, vocês veem os 3 sócios. Também na frente desses brises, que são alusão à face dos 3. Esses brises também têm um porquê de estar aí, não são decorativos só. O restaurante está na frente do Santander, que vocês podem ver aqui do lado. Acho que aqui não aparece, né? Aqui. Obrigada, Lê. Essa janela é um sol poente. Então, entra um sol da tarde que pode incomodar um cliente que está num restaurante, na mesa, almoçando até mais tarde. E, por estar na frente do Santander, está o tempo inteiro passando pessoas do banco, entrando pessoas, passam os carros do shopping também. Então, a gente criou esse brise para dar mais privacidade para os clientes. E aí aproveitamos para colocar a face dos sócios. Isso é uma continuação do forro. E aí tem um trabalho bem técnico que a gente faz aqui no Brasil, que é estudar toda a parte de projetos complementares, então sprinkler, ar-condicionado, tudo que é necessário para o bom funcionamento do local e para atender as normas, de forma que não atrapalhe a arquitetura. Então, vocês podem ver, não tem um bico de sprinkler, não tem uma saída de ar-condicionado, mas está tudo aí. Tag Hair é um cliente da Carbondale também. Aqui vocês podem ver 3 lojas diferentes, Londres, Sydney e Las Vegas. As 3 são baseadas no mesmo conceito,
mas cada uma é única, porque a gente leva em conta as características do local. Então, mesmo quando a gente trabalha para o mesmo cliente, os projetos são customizados. Nós também fazemos residências. Esse é um projeto de um apartamento de um empresário que mora no Japão. Ele mora no interior, mas passa os finais de semana em Tóquio. Ele tem florestas de pinos, de madeira, e para ele era importante que as pessoas que frequentam o apartamento dele soubessem o que ele faz durante a semana. Então, ele queria um apartamento que usasse essa madeira. Nós trouxemos a madeira em todo o mobiliário e também na parte de acabamento de interiores. Mas ele queria a madeira dele, que não é uma madeira dura, uma madeira mole. Então, nós não só customizamos o mobiliário, mas também customizamos o material. Aqui é um corte do tronco de madeira com 5 centímetros. Vocês podem ver em vermelho os veios da madeira marcados. Essa madeira foi comprimida, passou em torno de 2,5 centímetros, então metade do que ela tinha antes. E os veios estão muito mais próximos, aumentando a resistência e fazendo com que a madeira se tornasse adequada para o mobiliário. Fachada da Tiffany em Tóquio. Às vezes a Carbondale faz só um pedaço do projeto, a gente não precisa fazer o projeto todo. A gente até prefere fazer a parte que o cliente quer investir mais tempo e recursos, para que o projeto possa ser bem pensado, estudado, pesquisado. Showroom da BMW em Paris. Essa é uma loja que fica na Avenida Jorge Sanca. Passam muitas pessoas na frente da loja, tem um tráfego alto. O cliente queria tirar proveito disso, que as pessoas olhassem para a loja. É uma loja que foi pensada não só para quem tem carro BMW, mas para as pessoas que consumem outros produtos do lifestyle BMW, porque eles têm uma loja aí também. E que isso se parecesse mais com museu do que com showroom. Em Paris, com tantas lojas de moda que mudam a vitrine a cada estação, como fazer com que as pessoas que passam olhem para a vitrine da BMW? Era um desafio grande. Nós usamos uma tecnologia de mudar esses painéis de LEDs, foi feito junto com um lighting designer e um artista também. Para que ele mude, ele pode ser verde, azul, vermelho, de diversas cores, chamando a atenção das pessoas que passam na frente. E dentro, trabalhamos cada carro como se fosse uma obra de arte dentro de um museu, com esse vórtex de LEDs em volta, que é uma alusão à velocidade e à tecnologia, 2 valores importantes para a marca. Fizemos também uma instalação de arte com as frentes da BMW, então, aqui, desde o primeiro modelo até a época do projeto. Essa é a loja de Londres, que também é baseada no mesmo conceito, mas é um projeto diferente. E Nova York. Longchamp. Carbondale desenvolveu alguns projetos para Longchamp, e todos eles têm uma particularidade que foi convidar artistas para fazerem obras de arte para esse projeto específico. Então, ao invés de ajudar o cliente a comprar um quadro, a gente trabalhou junto com artistas como Carlos Cruz Dias, Salma Hayek, para desenvolverem, no caso, são esses painéis aqui, na loja de Hong Kong, que são inspirados nas cores da bolsa pliage, que é o sucesso de venda da Longchamp, que está aqui. Esse projeto foi eleito, acho que o melhor projeto da Ásia em 2013, de retail.
Aqui é a loja de Nova York. A gente trouxe o logo, né, uma parte dele, Longchamp, para vários materiais dentro da loja, de forma muito customizada. Então, nos painéis de laca, do teto, aqui na fachada, esse trabalho no vidro também. Outro elemento para atrair as pessoas a subirem a escada. Esse é o nosso projeto mais recente inaugurado, a loja da Longchamp de Paris, onde a gente desenvolveu o andar de Ready to Wear, que é a coleção pronta deles. E aqui também, inspirado na Bolsa Pliage, teve um trabalho em madeira, em latão. E nós fazemos tudo, na parte de interiores ou exteriores. Todos os expositores foram desenhados pela Carbondale. Muitas vezes a gente cria os móveis também. Aqui também a loja de Londres, da Longchamp, com esse painel como atrativo para as pessoas subirem a escada. Hong Kong. Aqui vocês podem ver bem as cores, né, da Bolsa Pliage, que são essas cores fortes. A Gaster, também desenvolvemos um conceito novo para a Gaster, que foi aplicado no Iguatemi JK, Rio de Janeiro, Recife e Frankfurt. E ele foi muito inspirado no S do Stern, então tanto no forro como no balcão. A sede da escada, em Munique, nós também fazemos projetos corporativos. E aqui o projeto foi todo baseado naquela tesoura de zigue-zague que usam para cortes sem acabamento. Nesses painéis de inox, de latão. Apartamento, esse é um apartamento em Paris. Repetido. Iguatemi JK, projeto de interiores do Iguatemi JK, de toda a parte pública, o público é da Carbondale. Então, essa parte toda, as escadas rolantes, esse átrio. E aqui foi interessante, na fase de pesquisa, a gente percebeu que para os paulistanos, o shopping center, muitas vezes é muito mais do que um lugar para ir fazer uma compra. Funciona quase como um verdadeiro bairro. As pessoas vão de manhã, compram alguma coisinha, depois vão comer, passam no banco, na academia, encontram amigos. E uma dessas funções que a gente viu que era muito importante era do encontro. É um lugar que as pessoas se encontram. Para aumentar esses encontros, nós fizemos com que tivessem áreas de permanência no entorno das lajes. Então, tem um café, um bar, bancos para que as pessoas possam ver quem está do outro lado da laje. Essa é uma joalheria especializada em pérolas, na Austrália. A fachada também foi toda inspirada nos colares de pérola. E é isso. A ideia era fazer uma apresentação breve mesmo para a gente poder abrir para perguntas. É importante falar, então, eu sou a única sócia que estou aqui no Brasil, e como eu comentei, a parte mais importante do meu trabalho talvez seja esse controle da qualidade e o atendimento ao cliente, porque no mercado de luxo, cada detalhe conta muito. Acho que em qualquer mercado, o cliente é muito importante. Para nós é mais ainda. Ele está sempre... Como você vai num hotel 5 estrelas, né? Não adianta só a cama ser gostosa, você quer mais que isso. É a mesma coisa com nossos serviços. A Carbondale faz trabalhos no mundo todo do escritório de Paris, mas eles perceberam que no Brasil tinha muita gente interessada em qualidade, não só quantidade. Tem um cliente aqui mais sofisticado, que aprecia um trabalho bem detalhado, mas que o brasileiro está acostumado com um bom serviço.
a gente vai nos restaurantes, as pessoas são servidas, não é como na Europa. E, para isso, eles viram que era importante ter um escritório em São Paulo também. Então, a gente abriu em 2011 em São Paulo. E a equipe, todos os clientes do Brasil contam com a equipe daqui também. Eles são atendidos pelos 2 escritórios. A equipe de Paris também está envolvida. O Eric, que é o sócio majoritário, principal fundador, do início ao fim do processo. Mas o cliente fala comigo e com a minha equipe em português, no fuso horário do Brasil. A gente está lá nas reuniões. Foi uma das particularidades que a gente descobriu daqui. E também pelo nível de desenvolvimento da construção no Brasil, que ainda não está no mesmo patamar que na Europa. Apesar da gente ter visto que, nesses últimos anos, muita coisa mudou. Os fornecedores aqui estão se preocupando muito em se desenvolver mais, em aprender novas técnicas. O brasileiro hoje já está muito conectado com o resto do mundo, com o que acontece de melhor por aí. Mas, mesmo assim, não é ainda o mesmo nível de Europa e Ásia. Então, a gente faz esse trabalho bem de perto com os fornecedores. Alô. Casas que são construídas, que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Canadá, não sei como na Europa, sempre de madeira, tudo muito pronto, né? Você chega, o piso, você martela a madeira, o piso ele já está lá, só cobre com revestimento. Acho que a nossa construção é complexa, não é? Tem muita coisa do sistema construtivo que é diferente, com certeza. Que a gente constrói a parede para depois pôr os canos. Isso, aí quebra a parede, né, para poder embutir. Mas algumas coisas, por exemplo, Murano, exemplo que eu dei, né? Tem excelentes copos aqui. Algumas coisas a gente vai buscar os artesãos mesmo, que são especialistas no assunto. O que é interessante é que, por ser um escritório internacional e a gente fazer obra no mundo todo, tem uma troca de experiência muito grande dentro do escritório. Então, às vezes, o fornecedor aqui está acostumado com um determinado sistema construtivo, como você colocou, mas a gente sabe que na Coreia do Sul é feito de uma outra forma que também é viável aqui. Então, tem essa troca, não só entre nós, mas com os fornecedores. É um processo muito rico. Bacana. Gente, agora eu queria ouvir vocês. Posso ajudá-los? Claro, por favor. Então, eu acho que até pela temática abordada, né, design de interiores, arquitetura de luxo e customização de projeto, eu acho que existe um entendimento também que, eu acho que até em cima das suas imagens a gente consegue ver de uma maneira mais forte o que é luxo, né? Então, na realidade, como você falou introdutoriamente, não é só a questão de material, né? Eu acho que é importante abrir o conceito de luxo como atendimento, né? Então, acho que vale a pena você, se você puder, né, trazer de uma forma mais sucinta, como é esse processo. Então, por exemplo, eu, enquanto marca, né, por exemplo, eu, Louis Vuitton, como é meu processo dentro do escritório de vocês? Porque existe um time de pesquisa, né, existe um time de apresentação, de prospecção de fornecedor, que isso, na realidade, acaba tornando o processo como um luxo, porque você tem um tempo diferente de gestar as informações, né? Então, fala um pouquinho para a gente, até para a gente... O projeto também é customizado dentro do escritório, querendo dizer que a gente, apesar de ser uma empresa e a gente atender grandes marcas, tem um lado corporativo do negócio, eu não tenho um padrão, um procedimento padrão, que todo projeto é da mesma forma. Esse é um grande desafio. Quanto eu vou conseguir padronizar a equipe, porque a hora que eu padronizo, normalmente a qualidade melhora, né? E o quanto a gente vai deixar as pessoas livres, tanto pela criatividade, como para conseguir fazer essa customização para o cliente. Os nossos clientes, quando empresas, também têm data para abrir, tem cronograma, tudo que a gente tem que respeitar. É tudo falado de forma muito clara e objetiva desde o início. Não adianta eu falar para o cliente que ele vai ter o projeto em 3 semanas, quando eu sei que vai demorar 6. Mas são clientes que buscam projetos que vão ser permanentes. Nós não fazemos coisas de tendência, como eu comentei, porque não são projetos para durar 1 ano.
A gente reformou Iguatemi agora, que é o primeiro shopping da América Latina. A ideia é que ele não seja reformado nos próximos 50 anos de novo. São projetos feitos com muito cuidado para que eles possam durar, né? Então, nessa parte de timing que você falou, é conversado muito claro com o cliente, é feito um cronograma, onde a gente tenta atender as necessidades dele, mas que não vão comprometer a qualidade, que é a nossa principal preocupação. A nossa equipe é sênior, praticamente não tem estagiário no escritório. Os estagiários, quando a gente tem, agora no momento a gente não tem nenhum, mas são sempre pessoas que entram para ser treinadas para continuarem como arquitetos. Não é visto como a mão de obra padrão do escritório. E a gente é muito diferente. Outro dia eu estava numa reunião num cliente, no Iguatemi mesmo, e estava a equipe da França, a equipe do Brasil, tinham 2 coordenadores, 2 sócios e mais um arquiteto. Por isso só... Mas não é porque a gente é luxo e o cliente tem que ter um monte de pessoas lá. É porque a gente precisa de cabeças que pensem, que estejam participando na reunião para a gente achar a melhor solução. Às vezes a gente fica uma tarde no cliente discutindo como vai prender o vidro na fachada. Porque eu não posso instalar o vidro e depois ter um vazamento, ou o vidro fica torto. Tem que ser perfeito. Também em equipe. É muito brainstorm, muita reunião discutindo qual é a identidade do cliente. A gente começa com essa fase de entrevistas, e não é nada assim de enviar um formulário por e-mail para o cliente responder. Às vezes são jantares, almoços, a gente tem que estar perto do cliente, desenvolver uma relação com ele. Depois a gente coloca tudo isso no papel e discute com a equipe. Normalmente, a parte de imagem, então, por exemplo, o que vai ser imagem final é com o cliente, é com o presidente da empresa. No grupo LVMH são várias empresas. Eu vou te falar do Brasil, que é o que eu estou mais perto, porque eu cuido dos projetos do Brasil. Eu mostrei para vocês tudo para vocês conhecerem a Carbondale, mas eu cuido dos clientes brasileiros. No caso do Iguatemi, nosso cliente é o Carlos Gereissati, a Érica e o pai, mas principalmente o Carlos Gereissati filho. As decisões que envolvem imagem, sempre o cliente que está envolvido, porque é o negócio dele. No dia a dia, o cliente não vai lá discutir com a gente como prender o vidro. Daí a gente costuma falar com a equipe de engenharia, depende da empresa, quando é empresa, né? Mas, para um cliente contratar Carbondale, normalmente ele quer um projeto tão customizado que, se ele não estiver envolvido, a gente não chega nesse resultado. O cliente é a parte fundamental do processo. Porque ele sabe tudo sobre o negócio dele, mas não necessariamente sobre arquitetura. Então, trabalho em parceria com o cliente, de muita conversa, muito feedback, ele voltar para um retorno do que a gente apresentou. É como se fosse um escritório só, na verdade, como se fossem 2 departamentos separados, mas dentro do mesmo escritório, e os 2 estão envolvidos do começo ao fim do processo. O foco da França é o conceito, e o foco aqui é a execução, é o controle da qualidade. Mas eu acompanho o cliente da primeira reunião ao final, e o Eric também. Então, não é só a França, mas são sempre os sócios envolvidos. Isso faz com que o número de projetos que a gente possa fazer seja muito limitado. Mas é uma troca quase que diária com eles. Bom, você falou, por exemplo, de que esse DNA, que, por exemplo, as marcas e até mesmo um cliente residencial, acaba trazendo para vocês como desafio, né? Mas eu acho que tem uma coisa que acaba sendo muito clara nos projetos, que como essa arquitetura, esse interior design, acaba até revelando informações que o próprio cliente não, num primeiro momento, acaba
trazendo para vocês, como é o caso do Trebiqueri, né? São 3 sócios, são 3 histórias, mas como vocês acabaram transformando isso, digamos, fisicamente, é muito forte para o cliente, né? Então, como é trazer é quase um elemento de surpresa, né? Eu acho que falar um pouco dessa pesquisa, como essa pesquisa, na realidade, acaba acontecendo com vocês. E isso, como, na realidade, é transmitido para o cliente, né? Então, a gente participou agora de uma exposição em Milão, na Feira de Milão, para a Dolce & Gabbana, que é um projeto novo da Carbondale. A Carbondale está desenvolvendo 3 lojas para a Dolce & Gabbana: Mônaco, Veneza e Pequim, Beijing. E eles fizeram uma exposição para mostrar os projetos. É uma coisa que a gente não costuma fazer, o cliente nunca quer falar do projeto antes de ficar pronto, mas lá eles quiseram fazer isso, chamar os estudantes, era uma ideia que os estudantes participassem do processo. Foi muito interessante. E lá a gente apresentou um livro, mais ou menos assim, de altura, com essa pesquisa. É uma pesquisa muito extensa, que ela depende de cliente para cliente, mas não tem um roteiro, né? Ela é guiada pelo Eric, que tem muita expertise nisso, com a equipe lá, normalmente. Quando é o caso do Brasil, a gente também participa, porque o meu trabalho também é traduzir um pouco da cultura brasileira, entender os clientes aqui, as particularidades do Brasil. Muda muito, né, a cultura de um lugar para o outro. Às vezes, em uma residência, que é uma coisa tão comum, um apartamento, uma casa, você vai para a Europa, não tem tanque. Para o brasileiro é esquisito não ter tanque. Para mim, pelo menos, é muito esquisito não ter o tanque onde você pode lavar os panos. A forma de limpar a casa é outra. Mesmo com esse mundo tão globalizado, os hábitos são tão locais, mesmo dentro do Brasil, né, eles são tão diferentes. Então, é um trabalho, quando no caso do Brasil, a gente participa mais, mas ele é feito muito com o cliente. O cliente vai definir quem ele acha que é importante a gente conversar, quem são os outros concorrentes, com quem ele se espelha ou não, de quem ele quer se diferenciar. E aí o Eric vai definindo isso, o escritório fica com papéis colados na parede inteira da sala de reunião, são muitas salas de reunião. As equipes normalmente variam de 6 a 15 arquitetos por projeto. E aí é um brainstorm de ler livro, ver filmes. São sempre referências que a gente vai procurar fora da arquitetura também. Visitar as lojas do cliente, conversar com pessoas que frequentam esses lugares que a gente está projetando, se é uma loja, se é um shopping, se é um restaurante. É um trabalho bem extenso. A gente até brinca que cada projeto, essa pesquisa é mais profunda. A gente vai temos que parar um pouco, porque cada vez ele está tão mais profundo que você precisa pôr um limite uma hora. Porque é tão prazeroso você entender o que você está fazendo, que às vezes a gente dá vontade de esquecer do projeto e ficar nessa pesquisa. A minha pergunta foi justamente porque, pensando em processo, né, se a gente fizer uma analogia com a moda, é muito parecido, né? Então, você falou da Dolce & Gabbana. Então, a Dolce & Gabbana, hoje, por exemplo, está com uma força de trazer, por exemplo, o sul da Itália cada vez mais forte, né? Então, existe uma pesquisa para desenvolvimento de uma coleção de moda e é interessante como é que o espaço, na realidade, acaba tendo essa necessidade de ser o grande colaborador para que essas inúmeras coleções, por exemplo, mudem. Você mostrou, por exemplo, o exemplo da Longchamp, né? Como é que a decisão de trazer um artista plástico que interfere diretamente no espaço, que interfere, por exemplo, numa coloração de bolsas e tudo mais, né? Então, é interessante perceber o quanto isso, na realidade, acaba sendo contributivo ou até impeditivo de propor soluções dentro do design interiores, né? Porque, de novo, fazendo uma analogia, se você pega a outra ponta, que é esse fast fashion de arquitetura, né, de interiores, que é uma coisa rápida, né, às vezes o cliente te contrata já com o convite que ele mandou de inauguração, então a gente não tem muito tempo de gestar, né, esses projetos. Então, por isso que a pergunta da pesquisa acaba sendo muito importante. Como é que
essas fontes, na realidade, acabam se revelando. Mas eu acho que você trouxe uma maneira muito interessante, por isso que eu fiz a analogia da moda, que é cinema, é olhar fora da própria arquitetura também, né, fora do design interiores, porque existe hoje quase que um problema, né, que existem muitas plataformas hoje digitais que já mostram pesquisa para a gente. Então, por exemplo, você pega o Pinterest, a gente acha que tem toda a nossa informação de pesquisa ali. Às vezes o profissional não saca que ali pelo menos 35 milhões já olharam a sua fonte, né? Então, aquilo já está produzido. Então, o que parecia original, como você trouxe, às vezes fica realmente muito distante. Então, por isso que esse trabalho de pesquisa, da forma que você está revelando, é importante, né? Hoje, assim como você tem que ter um resultado concreto muito forte para projeto, às vezes a pesquisa também é proporcional a isso. Ah, não, isso mesmo, coloca rosa, coloca concreto, sem se aprofundar realmente na necessidade disso e até chegar nesse DNA desse cliente, né? Que eu imagino que isso seja quase como uma premissa da contratação de vocês, né? Com certeza, uma premissa. Muito interessante as duas coisas que você colocou sobre o Pinterest e a moda, né? A gente também pode olhar o Pinterest, tem os arquitetos no escritório, eventualmente olham numa pesquisa de alguma parte da pesquisa, mas o problema é que o Pinterest você vai julgar pelo seu senso estético. Ele não necessariamente diz nada sobre o seu cliente. E às vezes seu cliente também, né? Às vezes o cliente ele já fez a imersão também no Pinterest. Mas ele pode olhar e gostar, mas não necessariamente aquilo representa ele. E para a gente é importante que o cliente, como eu comentei, né, ele é muito ativo no processo todo, ele vai direcionando a gente. Uma loja não vai satisfazer mais, no caso do Longchamp que você falou, ou no Iguatemi, aqui, por exemplo. Eu não sei se vai ser melhor para o negócio do meu cliente ele ter algo que é tendência hoje, que talvez não seja tendência o ano que vem. Então, fica uma coisa mais efêmera, que é o oposto dos nossos projetos, que são feitos para durarem mais tempo. E no caso da moda, fazendo uma analogia, a gente seria a alta costura. É um projeto extremamente customizado, mas também aliado à parte do prêt-à-porter, que tem uma pesquisa. E aí, a parte de execução, que eu comentei tanto, que é o foco do meu trabalho, também é muito importante na moda. Não adianta um desenho lindíssimo de um vestido maravilhoso ou um terno incrível, se não for bem cortado, bem costurado. Por isso que o trabalho da equipe brasileira é tão relevante nos projetos aqui no Brasil. Márcia, não, com certeza, mas a gente só faz o que a gente acredita. O nosso estilo, se for definir, é contemporâneo, nossa arquitetura é contemporânea. O que eu quis dizer é que os projetos passam pelo filtro da Carbondale, do Eric, que é o responsável, né, o diretor de arte, principalmente, mas não é baseado só no gosto pessoal. Também tem o gosto pessoal. A gente também quer se orgulhar. Eu quero, num projeto, ter orgulho do que eu fiz e achar o projeto bonito. E o projeto é a nossa única propaganda, é o boca a boca. A gente não faz outro tipo. A pessoa tem que gostar, ele tem que estar bem executado. Mas é que ele vai além só da estética.
Isso que eu quis. Ficou claro? Ficou, tá. Eu sou arquiteta, né? Estudei aqui em São Paulo, estudei também em Portugal, em Coimbra. Eu era uma apaixonada, ainda sou, pelo trabalho da Lina Bobardi. Ela é italiana, veio para o Brasil e tem essa coisa do olhar estrangeiro, que às vezes entende melhor quem está aqui. Né? Às vezes você vê uma amiga melhor como ela está vivendo a vida dela, ou aquele namoro que está errado, do que ela mesma que está na situação, esse olhar de fora. E a Lina tinha muito isso. E ela valorizava coisas que na época ainda não eram valorizadas no Brasil. O Sesc Pompeia mesmo, de pegar uma antiga fábrica e transformar num centro de convivência, valorizando essa parte da arquitetura, eu achava isso bárbaro. Assim. Fiz até a minha tese, meu TCC, meu TFG, que chamavam, baseado no trabalho dela. E aí eu achei que eu ia descobrir mais sobre essa minha inquietação do trabalho dela e de como fazer a arquitetura refletir também o cliente na cenografia. Então, fui estudar cenografia, cinema, e como faziam para que um filme, você vê um cenário, ele te ajuda a entender os personagens, né? Sem falar muita coisa. Então, eu queria entender esse lado da arquitetura. O que a arquitetura comunica, além da forma e função, que era um discurso que na minha faculdade falavam muito disso. Forma e função, modernismo, queria entender a linguagem. Mas a cenografia não me satisfez, porque é muito interessante, mas eram projetos mais efêmeros. Eu queria gastar mais tempo na pesquisa, na execução. Trabalhei em alguns escritórios no Brasil, voltei para cá, abri meu próprio escritório de arquitetura, e aí eu estava trabalhando aqui, além dos meus próprios projetos, em parceria com alguns escritórios internacionais. Então, fiz o projeto da Rupe do Oscar Freire, junto com um escritório italiano e um francês. Fiz alguns trabalhos assim em parceria. E aí um desses escritórios, fiz também um estágio em Paris. Eu ia indo atrás, né? Muito ficar guardando dinheiro para conseguir ficar um mês das férias do trabalho aqui, trabalhando de graça no escritório lá na França, porque eu queria aprender o que eles faziam, participar daquilo, né? E aí acabaram me indicando para o Eric, que me convidou para fazer uma parceria no Brasil, e a parceria virou uma sociedade, e aí a gente abriu juntos a Carbondeio Brasil. Aqui no caso do Brasil, eu busco sempre pessoas obstinadas, assim, curiosas. A gente não pode se contentar com um não. O que eu mais ouço o dia inteiro é não. Porque, vamos fazer sem essa execução desse jeito. Vamos colar essa... Não, não pode. Vamos fazer esse skylight desse jeito. Não, não é possível. A gente ouve não o dia inteiro. Então, a equipe precisa ser pessoas que tenham uma curiosidade de ir atrás do não. E essa obstinação também, né? Por que não? Por que não dá? Porque às vezes não é que o fornecedor está de má vontade, é só que a gente está propondo algo que ele não está acostumado a fazer. E aí são soluções, como no caso da fachada de vidro, por exemplo. Ela foi feita pela primeira vez, aquela fachada de copos. Não conheço outra no mundo daquele jeito. Claro que a primeira solução não vai ser satisfatória. A gente tem que ir atrás. Então, eu tento sempre buscar pessoas com esse lado mais curioso, essa obstinação, que aguentem ouvir muitos nãos. O inglês é importante, porque a gente trabalha em inglês internamente.
E fora isso, é muito do relacionamento, né? Eu acho que atendimento ao cliente, e principalmente no mercado de luxo, tem muito do relacionamento. Então, é importante que os relacionamentos dentro do escritório, eu não digo relacionamento só para não ser mal interpretada de alguém que conhece alguém, não isso. Mas como a pessoa se posiciona numa entrevista, como você tem que ter uma empatia para conseguir trabalhar junto e estar em volta de uma mesa de reunião discutindo horas sobre um projeto. Então, tem o lado da formação, do inglês, da pessoa mostrar um pouco dessa curiosidade em conhecer outras coisas, da obstinação e de uma empatia para facilitar o relacionamento, né? Vou começar pelo cliente. A gente não convence o cliente de nada. É um trabalho muito conjunto, onde a gente vai mostrar algumas opções, sempre com os prós e contras. O nosso papel é ser o mais claro possível com o cliente, desde a parte do cronograma que eu comentei, mas até o processo todo. Às vezes eu vou mostrar para o cliente, tem essa solução e essa outra. E qual que é a vantagem e desvantagem de cada uma, e a decisão é dele. Porque sempre que você faz a escolha, você está abrindo mão de algo, né? É uma questão de prioridade, o cliente que vai definir isso. Isso é importante também em todo o processo, porque como aqui no Brasil, no mundo todo, mas pensando aqui no meu caso, a gente acompanha o projeto do início ao fim, então eu posso fazer toda a parte para o cliente, desde concorrência de contratação de obra, visita à obra, até o final. Eu não tenho a minha equipe própria de execução, a gente trabalha com algumas empresas, que a gente já tem uma relação, mas também com alguma que o cliente queira. Mas para a gente é muito importante que todo esse processo de comunicação da obra seja como um triângulo. Então, o cliente na ponta tomando a decisão, o arquiteto, nós de um lado, prezando pela qualidade, e o construtor de outro, que normalmente está mais focado no prazo e no custo. Claro que eu também olho tudo, e a gente espera que os fornecedores também olhem a qualidade, mas o nosso foco maior é a qualidade. E deles é o prazo e o custo. E a gente acha importante que seja dessa forma, que a gente não seja... Alguns escritórios trabalham como também sendo construtor. A gente acha importante separar isso para que o cliente ouça os dois lados e possa tomar a decisão dele, né? O que ele acha importante. Então, só respondendo a pergunta, a gente não convence, é um trabalho mesmo de parceria, de ter reunião, ter paciência, explicar para o cliente, explicar todos os lados da forma mais transparente possível para ele tomar a decisão dele. Egos. Tem uma hierarquia no escritório, né? Eu acho que quem entra na Carbondale normalmente entra porque admira muito o que a gente faz. E essa parte de relacionamento que eu comentei, da empatia com a pessoa, acho que nunca tivemos esse problema de entrar alguém que não aceite. A palavra final, quando é ligada à parte criativa, é sempre do Eric. Quando é ligada à execução e à qualidade no Brasil, é minha e eles também. Então, a gente, ainda bem, temos uma equipe, um clima bom. A gente passa tanto tempo no trabalho hoje em dia, né? Mais que em casa. É importante o clima no trabalho ser bom, senão não faz sentido. Ainda mais quem trabalha com arquitetura ou design de interiores, normalmente são pessoas apaixonadas pelo que fazem, não é só um emprego. É algo movido pela paixão, e acho que isso ajuda no ambiente de trabalho. Tinha mais alguma pergunta? Não. Eram as duas. A pergunta é como o mercado brasileiro enxerga luxo, né, que deve ser diferente
na Europa, não sei. E como que vocês fazem essa adaptação, se de repente tiver uma possível distorção ou uma leitura diferenciada para o mercado nacional? É difícil generalizar, né, como as pessoas enxergam luxo. Os nossos clientes buscam a Carbondale porque querem um projeto customizado. Essa questão generalizada é mais difícil quando a gente se apresenta como arquiteto de luxo. As pessoas têm que entender o que a gente faz, e acho que isso tem um preconceito muito grande. Mas a gente não achou outra palavra que defina melhor, e a gente também precisa ser fiel ao que a Carbondale é, porque assim que eu me apresento lá fora, eu tenho que me apresentar assim no Brasil também. De adaptação do gosto de luxo, não tem muito. A gente vê muitas particularidades no Brasil em relação a outros clientes, generalizando que o brasileiro gosta muito da área verde, gosta muito de estar fora, mas também ele gosta do conforto. As pessoas querem estar fora, mas não querem a chuva na cabeça, ou o vento, ou o calor. Mas gostam da área externa, valorizam isso. Mas como o nosso cliente, acho que são clientes tão sofisticados no sentido de pessoas que apreciam uma boa arquitetura, um bom design, uma boa obra de arte. A gente não vê muita diferença assim, daqui para lá. A diferença talvez seja o acesso aos materiais. Tem materiais que aqui são um pouco mais difíceis de achar. Na parte de execução, dependendo do que a gente procurar aqui, porque sempre que possível a gente trabalha com materiais locais, acho que talvez essas sejam as maiores diferenças. Por favor. Boa noite. Boa noite. Eu quero fazer uma pergunta mais voltada à parte de projetos, né? Porque todo projeto tem que fazer a compatibilização com outros. E quando você entrou colocou aquele slide e falou dos sprinklers, eu fiquei curiosa, porque assim é um desafio para a gente, né? Esconder ou aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem um pouco de dificuldade com o engenheiro que é do projeto de combate a incêndio. Como é que funciona esse relacionamento com eles? Como é que vocês conseguem esconder, por exemplo, ficarem invisíveis, por exemplo? Depende do projeto, né? É como com qualquer fornecedor que trabalha com a gente. Às vezes, são fornecedores do cliente, não são pessoas com quem a gente está acostumada. Tem um trabalho de pesquisa dentro do escritório, então, de entender a norma, de ir ao pé da letra para ver como a gente pode adaptar para manter a segurança necessária, mas que não polua a arquitetura, né? E aí é um trabalho de muita reunião com os fornecedores, de não ouvir o primeiro não e aceitar, entender o porquê, ir atrás, e de compatibilização do escritório, que é um outro motivo da equipe também precisar ser sênior, porque toda a compatibilização é feita dentro do escritório aqui no Brasil. A gente analisa com muito cuidado, passa por mais de uma pessoa, tem um procedimento que eu desenvolvi ao longo dos anos para facilitar a compatibilização e a qualidade. Alô? Tem uma questão relacionada ao fornecedor, que, usando o exemplo da Carbondale, geralmente, quando você vai para o mercado, o fornecedor ele vai literalmente oferecer o que é mais fácil, né? Ou então, quando você entra numa linha diferente, ele trata isso como especial e acaba tendo uma precificação também diferente. Mas eu acho que o que a Juliana falou e é muito importante é entender, por exemplo, o que é um sprinkler. Então, se você tem isso já retido dentro do escritório, você consegue discutir soluções que até mesmo ele não está vendo. E talvez seja até muito fácil de executar, né? Porque isso diferencia o projeto, sim. Então, eu acho que dentro dessas disciplinas complementares, tanto o arquiteto quanto o interior design, ele tem que ter uma aproximação técnica, né? Ele não precisa ser um especialista, não é isso, né? Eu acho que os seus arquitetos não são especialistas,
mas ele tem que ter a compreensão, porque justamente essa solução vai surgir justamente dessa colaboração. Senão, realmente, vai ser, olha, o que eu tenho disponível é esse bico de sprinkler amarelo, pronto, acabou. Entendeu? E não, existem soluções para as mais variadas áreas dentro do estágio dos complementares. Tá? Então, acho que a dica é justamente essa. É olhar e compreender um pouco mais tecnicamente como essas informações, na realidade, elas estão abrigadas no seu fornecedor. E muitas vezes você tem que mudar de fornecedor. Entendeu? Às vezes aquele que te atende há anos, talvez ele não tenha a solução da qual você precisa, por exemplo, aquele cliente. Né? Porque a sua entrega, falando do projeto, ela tem que ser uma excelência. E, às vezes, realmente, um determinado detalhe pode colocar isso a perder. Né? Deixa eu passar aqui. Eu tenho duas perguntas. Uma em relação a esse momento Brasil, como é que o mercado de luxo reagiu, né, nessa arquitetura? Afetou, não afetou? Quais foram as diferenças que você sentiu, né, nesse momento do Brasil para esse mercado, tanto residencial como comercial? E a outra, você falou que eram duas. Duas questões. E no retail, né? Eu vi que é notório o trabalho de vocês com grandes marcas e essas lojas icônicas, né? O retail ele tem uma dinâmica e ele está em constante movimento, né? Qual que é a duração de uma loja dessa? De quanto em quanto tempo há uma renovação ou não há? Tem uma fórmula disso, não? Mercado, ainda bem a gente construiu uma relação boa e duradoura com os nossos clientes. Como Iguatemi, a gente fez Iguatemi JK e depois Faria Lima, e estamos fazendo outros projetos para eles. Então, a gente continuou com projetos. Claro que a gente sentiu um pouco, e acho que principalmente a questão da segurança, né, que infelizmente piorou bastante no Brasil. Mas continuou nosso mercado. Em relação ao retail, ao tempo de uma loja, como eu comentei, os nossos projetos são feitos para durarem muito tempo. Nós nunca reformamos um projeto que a gente fez, até hoje. O Iguatemi comemorou 60 anos, foi a primeira grande reforma do shopping, né? Espero que demore muito para ter outra. Eu não tenho uma fórmula para te falar. Mas são projetos que realmente duram bastante. Até o investimento do cliente de tempo e recursos é tão alto que acho que nem é o objetivo dele. Quando o projeto é bem feito, quando você atende às necessidades do seu cliente, ou no caso de retail, do cliente, dificilmente ele vai mudar aquilo. Normalmente isso se muda ou quando é um outro tipo de cliente, onde as tendências são mais importantes, por exemplo, ou se as necessidades do cliente final dele não estão atendidas. Então, se as pessoas estão tendo algum problema que está inviabilizando ou atrapalhando o negócio dele, ele vai querer reformar. Senão, ele não vai querer investir em arquitetura, né? Vai investir em desenvolvimento de produto, em outras coisas. Lógico, mas a gente observa que o cliente vem mudando, né? E o varejo vem mudando, ele vem ficando cada vez, o consumidor vem mudando, né? Cada vez mais tecnológico. E se a gente pegar uma loja de 15 anos atrás, ela tinha um tipo de interação tecnológica que hoje é diferente. Muitas vezes, quando a gente vai inserir essa tecnologia, ela não se adequa tão bem àquela obra de arte que estava ali estabelecida. Vocês já passaram por alguma situação dessa, de algum refit ou não? Entendi agora. Sim, mas aí normalmente são elementos adicionais feitos no projeto. E isso é feito quase que mês a mês, dependendo do tipo de cliente, se for retail. Tem clientes que a gente está todo mês quase fazendo algo novo, pequeno, pontual. Agora, como a loja como um todo, não, isso nós nunca fizemos. E se eu fosse te dar uma fórmula, é difícil falar, né? Às vezes a gente fez no caso do Iguatemi mesmo. Quando a gente estava desenvolvendo, são projetos que demoram. No Main Plaza, foram mais de 2 anos entre projeto e obra. No projeto, a gente tinha alguns painéis muito grandes na lateral do jardim do Iguatemi, painéis de LED.
Na fase do projeto mesmo, a gente já definiu que só íamos definir qual era o modelo na hora da obra, o que para a gente era difícil, porque a parede lateral é toda revestida em limestone. Então, a gente queria casar a paginação do limestone com o detalhe do painel, mas a tecnologia muda tanto que ia ficar obsoleto. E o que a gente pensou no começo não tinha nada a ver com o que foi instalado no final. Então, toda essa parte de digital, ela muda muito rápido mesmo. Mas são elementos assim, pontuais dos projetos. Eu vi que você mostrou nos slides que vocês têm obra, por exemplo, em Tóquio, na Austrália. Como funciona a obra? Vocês acompanham, vão até lá, passa temporada? Como que é? Tá. Normalmente são equipes locais contratadas nesses países. O escritório da França acompanha isso. Às vezes tem reuniões como aqui. Aqui também. O cliente aqui também é atendido pela França. Então, dependendo do projeto, o Eric e um coordenador estão aqui a cada 6 semanas para ter reunião junto comigo, a minha equipe e o cliente. Tem projetos que eu vou para lá para me encontrar com ele. Um projeto no Brasil, mas a gente vai ter uma reunião em Paris para discutir alguma coisa importante aqui. Mas nos outros países eles fazem sempre da França, de Paris, como equipe local, que não é nossa. Então, às vezes, faz parte do nosso escopo de trabalho selecionar equipes locais que possa para apresentar para o cliente para fazer esse trabalho. Às vezes, o cliente indica alguém. Um escritório que faça, às vezes, que tem que conhecer as leis locais, né? Então, aqui no Brasil, você vai na Europa, cada escada que eu subo lá, que eu tenho um arrepio. Acho que aqui a gente tem uma norma tão detalhada de escada, toda a parte de acessibilidade. Eles não acreditam, às vezes, no que a gente fala aqui, que é tão seguro, né? E aí é uma curiosidade, essa coisa do olhar estrangeiro, que eu falei, é num lado mais técnico, mas até isso, eu não tinha me dado conta que o Brasil era tão seguro, as edificações, antes de ter começado a trabalhar com a Carbondale. Nunca tinha percebido. E, às vezes, eu vou, principalmente na Holanda, alguns países assim, que você desce a escada e fala, nossa, eu vou cair daqui. Porque você vai ver a altura do espelho, do degrau, né? Muda em cada degrau, de repente tem uma pisada menor. E por isso é importante ter um escritório local. E isso a gente faz aqui no Brasil também. É mais uma curiosidade, assim, por exemplo, aqui para o Brasil, vocês trouxeram os copos que foram feitos lá em Murano. Já teve alguma coisa que foi levado daqui para algum outro lugar? Seja material, seja... enfim. Teve. A gente participamos de uma exposição na abertura da BMW em Paris. O Eric desenhou uma escultura feita com uma madeira brasileira, junto com a Tora Brasil. Eles cederam um pedaço de madeira. Uma pena que eu não tenho uma foto, mas foi muito interessante, porque era uma madeira brasileira, maciça, com acabamento em inox. E aí tinha uma dificuldade também, porque a umidade no Brasil é uma, na França é outra. Então, a gente levou um pedaço de tora daqui para lá e ele não podia craquelar, né? Não podia abrir. E foi um acabamento tão delicado, como se fosse algo industrializado, apesar de ser natural. E hoje está no escritório, em Paris. O que você deixaria, assim, como dica, assim, não sei, que pudesse acrescentar na nossa carreira? Mas eu falaria persistência. Várias vezes, no começo da carreira, eu pensei em largar a arquitetura. Eu via meus amigos trabalhando em banco, trabalhando em história de advocacia, e eu lá pagando para trabalhar, comendo meu almoço no caminho do trabalho, fazendo estágio, que você ganhava por hora, não pagava nem o custo do almoço.
Eu pensava, será que é isso mesmo, que eu vou conseguir viver disso um dia, mas eu gosto tanto? Eu acho que é persistência, porque tudo que você faz bem feito gera um resultado. Demora, a arquitetura demora. Mas eu diria isso, dedicação e persistência. E acho que quanto mais você se dedicar, mesmo que você não saiba, eu nunca sabia, eu nunca mirei luxo. Como eu comentei, o meu objetivo era ali na Bobardi, era cenografia. Eu nunca imaginei parar no mercado de luxo. Às vezes a gente quer resposta, já saber, eu vou focar em design de interiores, ou a gente tem tantas oportunidades, a arquitetura, e mesmo o design de interiores é tão amplo, né? Você pode ir de uma residência para um restaurante, um hotel. É difícil a gente saber as respostas no começo da carreira. Então, acho que algo que você faça com paixão, com dedicação, vai gerar um resultado. Não precisa já saber exatamente aonde é, mas se dedica e não desista. Porque a gente, plantando, você colhe um dia. Por favor. Eu acho que complementar ao que a Juliana está falando é formar repertório. Não tem jeito. Então, é visível que, não só pelo próprio escritório que ela está à frente, mas também por ela, esse repertório ele é formado por viagem, exposições, então, por uma curiosidade sem fim. Isso faz um diferencial, né? Então, de novo, a gente falou dessas plataformas de pesquisa e tudo mais, então, às vezes o que não é completamente óbvio para a nossa profissão, para o nosso dia a dia, é o que vai dar o DNA, o diferencial para o nosso trabalho, né? Então, sei lá, nossa, por que um jornal econômico tem a ver comigo? Tem a ver com o seu cliente, né? Porque, nossa, eu viajei para tal lugar e vi tal exposição. Olha, peguei o avião e vi que o assento XPTO tem tal tecido. Tudo isso, na realidade, interfere. Eu acho que o nosso olhar, nosso patamar de observação, ele precisa mudar para ter uma entrega com essa excelência, vamos assim dizer, né? Então, eu acho que atrelado à paixão e persistência, eu acho que tem que ter uma formação de repertório também compatível ao que você acredita, né? Isso faz todo um diferencial. E eu acho que até uma coisa que também é um diferencial da Juliana, eu conheço ela, é respeitar o próprio DNA dela, cultural brasileiro, né? Que é múltiplo. A gente não é um só, né? Então, só que nessa sala a gente tem uma diversidade cultural absurda. Isso é um diferencial, né? Se você pega a Itália, a gente tem um Made in Italy. Mas o que é o Made in Brasília? Não é jeitinho brasileiro, né? Tem muito mais coisas, né? Então, acho que já muda quando a gente começa a olhar a coisa de uma outra forma, né? Mas depende muito da gente, né, João? Então, talvez essa persistência seja justamente isso, né? Então, é importante conhecer outras localidades e tudo mais, sair do país, ter a pesquisa, mas ela está aqui, entendeu? Então, é importante pegar a informação e trazer para transformar o que a gente tem aqui, né? Então, não é uma evasão de design, de arquitetura. Tem muita coisa acontecendo fora, mas tem muita coisa acontecendo agora aqui, em vários cantinhos do Brasil, que podem ser grandes diferenciais. Que nem ela falou da madeira brasileira, né? Já fiquei curioso para saber que madeira que era, por quê e tal. É por aí. Eu acho que isso, na realidade, acaba sendo um diferencial e talvez seja também uma leitura de luxo, né? Talvez é luxo brasileira, né? Eu acho que a gente precisa ter esse reconhecimento de repertório que a gente sonega e acaba estrangeirizando, né? De uma maneira muito diferente, né? Aqui a gente tem um DNA brasileiro competentíssimo, entendeu? Então, essa coisa do jeitinho a gente tem que afastar. A gente é muito competente. Que a gente está numa sala de pessoas competentes. Eu acho que a gente deixa isso mais claro, tá? Então, e vender isso de uma maneira mais, uma autoestima diferente, né? de peito aberto, né? Então, acho que isso é importante. Por exemplo, complementando o que ela falou, você na Europa é notório que eles sempre tiveram e têm muitos artesãos. E muito bons, que trabalham com vidro, trabalham com madeira, os da França, que tem história, etc. Isso já é sabido.
Aqui a gente não tem artesãos, mas a gente tem bastante... tem outras formas de pessoas fazerem esse trabalho, que é como se fosse um artesanato bom, cultural. Vocês já olharam para esse artesanato, para esses artesãos, para essas pessoas de comunidades e etc.? Como luxo, vendo simples como luxo. Quando a gente trabalha aqui, no caso do Iguatemi mesmo, né? Aquele Skylight que eu mostrei no Iguatemi, foi um projeto muito tecnológico, desenvolvido pelo mesmo escritório de engenharia que calculou a Fundação Louis Vuitton em Paris, que é o projeto Frank Gehry, que é conhecido pelas coisas mais arrojadas, pelas estruturas arrojadas. Foi uma parceria entre esse escritório coordenado pela Carbondale, mas a gente tinha 2 escritórios de engenharia, esse francês e um no Brasil. Quando o projeto ficou pronto, todo mundo olhou o projeto e falou: impossível, a gente não vai conseguir executar isso com uma mão de obra local. Mas foi feito com mão de obra local. Para mim, é um verdadeiro artesão, um mestre do latão, uma pessoa também apaixonada pelo que faz, também obstinada em achar a melhor solução. Então, tem esse lado dos artesãos. Talvez não tenha uma tradição como um murano, mas também tem pessoas aqui que eu considero artesãos e que sempre participam dos nossos projetos. No caso de o artesanato, pensando mais na cultura popular, eu sou apaixonada pelo Brasil. A Lina, de novo, eu estou sendo repetitiva, é porque eu estou muito apaixonada pelo trabalho dela. Ela foi para a Bahia estudar, teve muito em contato com toda essa cultura africana, né, que veio valorizou muito isso, assim, coisas... Me perdi agora o que eu ia falar. Mas a gente não teve nenhum trabalho específico, que aqui você tem algo de artesanato, mas a gente sempre trabalha com artesãos, e nem com comunidade, ainda não tivemos também. Mas sempre a gente trabalha com especialistas, né, que acabam... Às vezes são artesãos no que eles fazem também, ou pessoas de couro, madeira... Bom, eu vou encerrar. Ju, eu agradeço a participação, a grande aula que você deu para a gente. Acho que foi importante colocar toda essa informação que foi construída e tem sido construída pela Carbondale, né, falar de inúmeros insights que na realidade permeiam aí nosso dia a dia, futuro e tudo mais. A estratégia era justamente essa proximidade, porque às vezes é difícil você ter, inclusive, isso no dia a dia, né, para poder conversar e entender a sistemática de funcionamento, por exemplo, de uma corporação como essa. E obrigado. Obrigada pelo convite e vocês por estarem aqui nessa noite chuvosa, fria. Bom. Se quiserem falar um pouquinho com a Ju, fiquem à vontade, tá bom?